Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão, hein? Jesus continua abençoando a vida de vocês. O dia de vocês, né? Nessa segunda-feira abençoada, para a glória de Deus. Eu estou aqui fazendo mais um vídeo, né? Meu 21 vídeo, minha gente. E só peço que vocês compartilhem, dê o like, se inscreva, entre aqui nesse canal. Se você não for inscrito, você assine o sininho e se inscreva para sempre chegar a notificação, né? E desse mês de março, minha gente, eu continuo, né, falando um pouquinho na palavra de Deus, aqui na palavra de Deus, né? Porque esse passado aqui, né, minha gente, vocês sabem, né? Que é resenha do diabo. Aqui na palavra de Deus é escrito, né? Sobre muitas e muitas mulheres. Mulheres de fé, mulheres de ação, de oração, de jejum, que conquistou muitas bênçãos na presença de Deus. Mulheres virtuosas, mulheres sábias, né? Mulheres que se colocam no seu lugar de mulher, de esposa, de companheira, de ajudadora, né? Então aqui eu quero falar mais um pouquinho. Aqui eu quero falar sobre Ana, né? 1 Samuel, sobre a vida de Ana, né? Que tinha sua madre cerrada, mas ela continuou buscando, continuou na fé, continuou acreditando, confiando no nosso Deus, que tudo pode, em nome do Senhor Jesus. E ela recebeu a graça, né, de Jesus, presentear ela com um filho. E foi uma bênção, né, minha gente? Porque tudo que Ana passou, só Deus mesmo que contempla. E o esposo dela que convivia ali com ela, né? Porque ela vivia muito triste por não ter filhos, mas ela continuou na fé com o Senhor Jesus. Se você também for uma mulher estéril, um casal estéril, não se preocupe, confie, fique na fé, confiando no Senhor, esperando no Senhor, que no tempo certo o Senhor Jesus, Ele vai te entregar um filho. E você, mulher, vai ser mãe de filho, e talvez de muitos filhos, para a honra e glória do Senhor Jesus, assim como Ana, que perseverou, né, lutando na fé, e o Senhor Jesus concedeu a ela o seu filho. E mesmo assim, minha gente, imagina a gente pedir um filho ao Senhor Jesus e depois entregar ele ao Senhor Jesus, né? Porque ela entregou ali no templo, para ficar ali com o profeta, né? E ela ofereceu o filho dela de volta ao Senhor Jesus. Imagine que tão grande amor, né? O amor de Deus que entregou a ela um filho, né? Respondeu na vida dela. E um amor de mãe, tão grande amor de mãe, de receber aquele filho e ao mesmo tempo devolver ele para a casa do Senhor, para os braços do Senhor Jesus, para servir ao Senhor Jesus. E não tem coisa melhor para uma mãe, para um pai, de ver os seus filhos na presença de Deus, servindo a Deus, né? Entregando a sua vida na presença de Deus. Então você, mãe e pai, continue ensinando seus filhos no caminho em que devem andar, que é o caminho do Senhor Jesus, para que eles não crescer, não se desviar dos caminhos do Senhor Jesus, mesmo que ele se desvie do caminho que você ensinou, mas nunca ele vai esquecer, minha gente, tudo que você, mãe e pai, ensinou para os seus filhos. E só tem a agregar, né? No crescimento dele, quando tiver homem e mulher, nunca vão esquecer que o Senhor Jesus sempre esteve presente ali na vida deles. Que a mãe e o pai sempre ensinou o caminho certo, o caminho da verdade, da honestidade, né? Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente a ti atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te também, e de mim te lembrares, mas a tua serva e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva
mas a tua serva deres um filho, varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela ali fez um voto com Deus, né? Ana fez um voto com Deus, de que se o Senhor Jesus, que o nosso Deus, entregasse a ela um filho varão, um filho homem, cabra macho, ela o daria ali para servir o Senhor Jesus, e sobre os seus cabelos, né, sobre a sua cabeça, os seus cabelos não passaria navalha. Ela fez um voto com Deus. E minha gente, se você ora, se você jejuma, o Senhor Jesus de pronto já lhe responde. Imagine quando você faz um voto, né, para o Senhor Jesus. Imagine quando você faz um voto, porque eu digo isso pelo meu pai. Desde criança eu via meu pai fazendo um voto ao Senhor, e ele não vivia dentro de igreja, mas ele acreditava no Senhor Jesus. E crente é aquele que acredita no Senhor Jesus, que crê no Senhor Jesus. Então ele cria muito no Senhor Jesus, tinha muita fé, a certeza, porque a gente fazer um voto com Deus, a fé, na certeza que vai ser respondido, minha gente. Não tem como essa pessoa realmente crer em Deus. E meu pai, eu vi ele fazendo esses votos. Quando eu vi pela primeira vez o meu pai falando também da história, né, de Isaac, que Deus deu Isaac a seu filho, a seu pai Abraão, né? Então, essa história, quando meu pai falou para mim, eu chorei, e eu me lembro como que fosse hoje, da maneira que ele falou, tão simples, que entrou no meu coração, e eu não esqueço nunca essa história, né, que o Senhor Jesus deu Isaac a Abraão e a Sara, e ali pediu Isaac novamente, né, para amolar Isaac. Minha gente, um pai levar o seu filho para sacrificar, assim como sacrifica um cordeiro, né, para o Senhor Jesus. E ele crê que ali o Senhor ia providenciar. Não sabia como, mas sabia que o Senhor ia providenciar. E se o Senhor não providenciasse aquele cordeiro, né, se realmente o sacrifício fosse o filho de Abraão, Isaac, eu creio que ali ele daria, porque o Senhor Jesus viu que ele de pronto levou o seu filho para amolar, para sacrificar. Minha gente, isso é tão forte. Quando meu pai me falou, eu não tenho como não chorar toda vez, porque eu ouvi da boca dele, eu era criança, e aquilo marcou o meu coração, o meu pensamento, e eu não esqueço nunca desse dia que meu pai falou isso para mim. Imagine um pai, né, depois de velho, conceber com sua esposa um filho, e o nosso Deus, o Deus que deu, pediu de volta aquele filho. E aquele pai sacrificar com suas próprias mãos seu próprio filho, seu único filho. Minha gente, quem faz isso? Só Deus, né? Que deu seu filho em morte de cruz para nos salvar. Porque outro homem eu não vejo, né? Não tem aqui na Bíblia. E o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, né? É santo. E ele sacrificou também o seu filho pela nossa vida, porque o amor que ele tem com o Senhor Jesus Cristo é o mesmo amor que tem conosco, mesmo sendo pecador, né, minha gente, sem merecer. Então, assim como esse sacrifício, que não estamos falando de Abraão, nem de Isaac, né, mas também um sacrifício também de fé e de gratidão, Ana também fez com Deus, né, de deixar ali o seu filho na casa do Senhor Jesus, para o servir e não tocar nos cabelos dele, não cortar os cabelos dele. Então, tudo foi sacrifício que o Senhor Jesus ouviu com muita dor, né, no coração, mas ele viu que os filhos dele são fiel a ele. E ele, de pronto, minha gente, já atende, né? Já atende, já responde, porque ele conhece o meu e o teu coração. E ali ele viu o coração de Ana mais do que todos, porque só quem conhece o coração e vê o coração é o Senhor Jesus. E de pronto respondeu. Então ali uma mulher que era estéril gerou filho, né? Fez-se mãe e pai, né?
Então a vida deles foram completas, né? Porque tudo que ela queria era um filho. Então, você acha que tem coisa ainda impossível, minha gente, para vocês não ter. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Mesmo que você ache impossível, mas para o nosso Deus não tem nada impossível. Então, continua na fé. Continua na esperança em Deus, na confiança. Não desista, não desanime. Cuide da sua vida, da sua saúde, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Venha buscar aqui o Senhor Jesus na nossa igreja. Amanhã, como não existe, né, minha gente? Amanhã é terça-feira, no Milagre Urgente. Então, eu convido a você para vir buscar o Senhor Jesus e receber de brinde o seu milagre urgente aqui em Ribeirão, Pernambuco. Saída de Ribeirão, minha gente, não tem erro, ao lado da loja Honda. O nosso pastor está ali esperando por você para te atender, para te ajudar a pegar a tua causa. E aí, você está esperando o quê? Venha também cultuar junto conosco. O Senhor Jesus está te esperando de braços abertos. Aqui eu quero também indicar mais um canal de uma mulher, de uma varoa valorosa, né? Valorosa, né? De uma varoa que é a esposa de Pablo Marçal, Carol Marçal. E o canal dela é Café com Carol Marçal. Eu indico para vocês. É uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mãe exemplar, uma esposa. Então vocês também acompanhem, minha gente, que só vai agregar na tua vida. Você vai aprender coisas maravilhosas vindo do trono de Deus através da vida dessa mulher também. Então que o Senhor Jesus continue te abençoando, te guardando. Venha evangelizar junto comigo, minha gente. Vamos continuar na fé. O Senhor Jesus está voltando. Ele te ama, Ele te chama e quer te salvar. Fica com Deus. Jesus abençoe a tua vida sempre. Eu estou aqui, minha gente. Vocês sabem, né? Porque eu fiquei sabendo que esse celular alcança o Brasil e o mundo. Então vem também fazer a tua parte. Vem fazer um pouquinho para o reino de Deus. Para salvar vidas. Para salvar almas. Porque o Senhor Jesus, Ele quer alma. E tu vai ficar de braço cruzado, não vai resgatar essas almas, porque um dia alguém lutou pela tua vida, pela minha vida. Então vamos lutar pela nossa família, pela nossa casa. Vamos lutar, minha gente, para que possamos alcançar o Brasil e o mundo e salvar uma alma para o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fica com Deus, fica na paz. Em nome de Jesus.